Então abre sua Bíblia aí em 1 Coríntios. Nós estamos exatamente no meio da carta. Nós chegamos no meio, estudamos 7 primeiros capítulos, né? Vamos começar vamos começar o 8 na semana que vem. Vimos muitas coisas até aqui, né? Rapaz, eu achei que o 7 não ia acabar nunca, né? Difícil, complexo, né? Da gente falar sobre aquilo. Mas terminamos. E agora o 8 é mais difícil ainda, meu Deus. Então assim, vamos que vamos, né? Vamos com confiança que Deus tem algo para a gente nesse texto aqui. Olha, hoje, como eu já falei, o tempo é curto, eu quero pensar em 2 perguntinhas principais. E aí nós vamos ter um tipo de resumo focando nos pontos principais de cada capítulo. Tá? Eu tentei trazer uma lição, uma verdade bem assim, objetiva, sabe? Meio de frente com Gabi, assim. Tentei fazer algo dessa natureza nos capítulos. Uma verdade assim, na lata, para cada capítulo. E as 2 perguntinhas são, qual é a principal preocupação do autor quando ele escreve a carta? E a segunda pergunta é, essa carta tem respostas práticas para dias difíceis? Eu confesso que eu queria escrever essa pergunta de um jeito diferente, sabe? Eu queria responder ela assim, essa carta oferece resposta para dias de... Aí você pode acrescentar um adjetivo ruim a seu gosto, mas o Léo falou para mim assim, papai, é melhor não usar essa palavra lá no culto. Então eu coloquei dias difíceis, tá? Mas com dias difíceis, maximiza isso para você entender. Momentos ruins, tá? Momentos complicados, momentos de dúvida, momentos que a gente fala certas coisas para nós mesmos que a gente nem deveria falar. Enfim, então vamos ter uma oração aqui e vamos responder essas 2 perguntas em, no máximo, 20 minutos para você. Deus, nosso objetivo é entender as lições da Tua carta. Eu não tenho muita coisa para passar para eles de mim mesmo, não tenho nada para falar a verdade. Minha oração é sempre para que o Senhor não permita que eu atrapalhe a mensagem que o Senhor tem. Então, por favor, não permita que eu atrapalhe e que essa mensagem alcance os nossos corações e traga reflexões boas, né? A gente sabe que toda ética começa com uma reflexão, começa com um pensamento, começa com uma ponderação moral dentro da nossa mente, então nos ajuda nisso. Que boas atitudes promovidas pelo Evangelho nasçam de nós, a partir das reflexões que temos aqui. Tá? Que o Evangelho fomente isso. Também te peço que o Senhor mantenha o diabo, nosso adversário, longe, não nos acusando de pecados já confessados. Sabemos que o acusador anda em derredor, procurando alguém para devorar. Então, Deus, mantenha ele longe e fortalece em nós a certeza de que estamos aqui, não porque somos bons nem merecedores, estamos aqui porque o Senhor é bom, porque o Senhor é merecedor. E em resposta a isso, nós te adoramos, nós te louvamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual que é o foco de Paulo quando ele escreve essa carta? Lembrando, isso é uma carta. Ele está se correspondendo com alguém. É bom a gente lembrar disso. Então ele tem uma mensagem assim, ele está colocando o coração dele mesmo na pena, enquanto ele escreve. Então qual que é a preocupação principal dele enquanto ele escreve? Corre um risco. Sabe, quando a gente lê a carta toda, ela é cheia de prescrições. Ela é cheia de fomento para agir de determinadas formas. A gente pode logo cair no engano de que é uma carta onde Paulo está simplesmente prescrevendo coisas para uma vida boa. Quer ter uma vida boa? Pense assim. Quer ter uma vida legal? Faça isso. Quer que as coisas deem certo? Faça aquilo. É fácil a gente começar a olhar a carta e a Bíblia também, né? Como dessa maneira, dessa forma. Não é isso que ele está fazendo. Ele está colocando o coração dele na pena. E qual que é a preocupação dele? Que é também a nossa preocupação. Trazer ao pessoal daquela igreja, trazer os coríntios de volta para a sanidade. Tá? Vocês estão lendo ali, né? Eu estou vendo, está todo mundo lendo alguma coisa, eu estou pensando. Trazer os coríntios de volta para a sanidade. Esse é o objetivo de Paulo. Mas por que trazer os coríntios para a sanidade? Porque eles perderam a sanidade deles quando eles pararam de centralizar o Evangelho. Eles perderam a capacidade de pensar corretamente sobre a vida
quando eles tiraram o evangelho do devido lugar. Então, tudo o que Paulo está escrevendo aqui, a preocupação pastoral, uma preocupação de pai, um cuidado, uma preocupação assim de ficar com os cabelos brancos, de arrancar os cabelos da cabeça, é que eles voltem a pensar tendo o evangelho como referência. Por quê? Porque isso os libertaria deles mesmos. Isso libertaria eles deles mesmos. Como assim? Quando eles se afastaram do evangelho, eles começaram a criar, dentro do seu próprio pensamento, sistemas e formas de viver que, na compreensão deles, eram superiores ao evangelho. Ou eles valorizavam demais o lado físico e se entregavam a orgias e bebedeiras, ou eles desvalorizavam demais o lado físico e valorizavam o lado espiritual e tentavam viver uma vida completamente isolada de qualquer relacionamento, principalmente relacionamentos íntimos, ou eles se tornavam, vamos dizer assim, teólogos de torre de marfim, pessoas super inteligentes, isoladas nas suas torres, dominando todo um conhecimento que Paulo está preocupado, porque esse conhecimento está matando eles. Eles estão mordendo uns aos outros, não literalmente, mas eles estão se desgastando, porque cada um tem um argumento melhor, cada um tem uma verdade, cada um tem um ponto de vista que merece ser tratado como verdade última das coisas. E o problema disso é que, no final das contas, ninguém tem verdade nenhuma. E Paulo está tentando trazer eles para a verdade do evangelho. Esse é o esforço de Paulo. O esforço dele é: parem um pouco o que vocês estão fazendo, a correria, as ideias, parem um pouquinho e olhem para a única coisa que até agora se mostrou poderosa o suficiente para transformar a vida de alguém: o evangelho. É isso que ele está fazendo. Esse é o foco dele. Eu acho que isso é um bom foco para a gente fazer também esse exercício, tá? Talvez no começo a gente não vai entender muito bem o que é isso, como que eu faço, como é que esse negócio, mas talvez sua vida seja corrida, né? Talvez você tenha 1001 coisas para fazer. Talvez as ideias, né, ficam aí, latentes na sua cabeça. Talvez seja a hora de darmos uma pausa e nos concentrarmos no simples. Espera aí, a Escritura está dizendo que tem alguém que me ama, independente do que eu faço. E esse amor, que não tem relação nenhuma com o que eu faço, tem condição de me ajudar a viver uma vida diferente da que eu estou vivendo. Então eu vou parar um pouco e vou pensar sobre isso. Se eles tivessem feito isso, Paulo já teria conseguido o objetivo dele. Vamos parar e vamos pensar sobre como o evangelho impacta o que eu estou fazendo agora. Eu diria que a primeira maneira dele impactar é fazendo a gente parar um pouquinho e pensar nele. Não precisamos de grandes apelos. Só precisamos parar um pouco e pensar: ok, como esse tal evangelho da graça está afetando diretamente as coisas mínimas do meu dia a dia? Porque se ele é a única coisa que pode trazer uma transformação profunda, talvez eu estou perdendo algo que eu poderia experimentar nas coisas simples do dia a dia. E talvez eu estou sofrendo, angustiado, e a resposta está bem diante de mim. Paulo grita isso algumas vezes no texto. Não é possível que vocês não estão entendendo. Não é possível que vocês não estão vendo. Meu Deus, está na frente de vocês. Então, a primeira resposta para essa pergunta: qual a preocupação do Paulo? Que eles voltem à sanidade e pensem no evangelho. Paulo mesmo disse, capítulo 1, versículo 30 e 31, e depois no capítulo 2, do versículo 1 a 5, o que eu tenho é o evangelho e nada mais. O que a gente tem é o evangelho e nada mais. Ele diz: eu decidi focar exclusivamente nisso. E está aqui, transformando a minha vida. Então, talvez, é hora da gente parar um pouquinho e pensar nisso, tá? Como esse tal evangelho tem influenciado as mínimas coisas da minha vida. E aí a gente abre um leque muito bom para conversar com os outros. Porque hoje a gente vai falar assim: nem sei o que é esse trem de evangelho. Tá tudo bem, não tem problema. Ou a gente vai falar assim: nem sei quais são as coisas mínimas da minha vida. Eita, tá complicando, né? Ou a gente vai falar: nem sei quem eu sou, meu Deus do céu. Mas a gente vai abrir portas para conversas. Essa é a ideia dessa pergunta. Abrir portas para conversas. Porque tem coisas aí
que podem ser lubrificados com o Evangelho. Tá? Então essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Segunda pergunta. Essa carta tem respostas práticas para dias difíceis? Sim. Eu trouxe 7 drops aqui, um para cada capítulo que a gente estudou, tá bom? Pensando sobre essas respostas para coisas difíceis. Então essa carta tem respostas práticas para dias difíceis? Tem. Primeiro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Qual é uma resposta boa para o dia a dia aqui, tendo por base o Evangelho, tendo por base a nossa vida? Deus pode transformar qualquer pessoa. Esse versículo está mostrando que Deus pode transformar qualquer pessoa. Por quê? Tem um assassino, que era Paulo, que foi transformado, e um cara corrupto, que fazia vistas grossas ali para certas coisas que aconteciam no tribunal. A gente não está acostumado a ver isso, é muito difícil de acontecer, mas naquela época tinha pessoas que faziam vistas grossas em tribunais, e Sóstenes era um deles. Mas agora estavam os dois ali, transformados pelo Evangelho. Agora estavam os dois ali, pregando o Evangelho para aquelas pessoas e dizendo: a evidência sou eu. A evidência é o que Deus fez na minha vida. Então olhem para isso que Deus está fazendo, porque só pode ser Deus, porque se dependesse de mim, eu estaria fazendo outra coisa. Isso é uma boa resposta para frases como: eu fui longe demais, não tem mais volta. Dessa vez, eu rompi todos os obstáculos e agora não tem caminho de volta para mim, não. Agora eu pequei grave. Agora eu pequei feio, não tem como voltar. Não consigo mudar, não tem jeito, para mim não tem solução, não, eu sou isso mesmo. Deus não tem nada para mim, não. Não, Deus pode ter para aquele pessoal lá, mas para mim não. Olha onde que eu estou, olha o que eu faço. Eu nunca vou conseguir parar de fazer isso. Eu nunca vou sair disso, eu nunca vou abandonar isso que eu faço, não. Para mim, o futuro está escrito nas estrelas, né? Deus pode transformar qualquer pessoa. Uma coisa legal da Bíblia é que Deus não escondeu o lixo debaixo do tapete. Quando você lê a Bíblia, você vê o lixo na vida das pessoas. Igual quando você olha para a sua vida e eu olho para a minha. Mas junto com esse lixo, a gente vê Deus limpando isso e dando um novo dia, uma nova esperança. Então Deus pode transformar qualquer pessoa. Segundo, agora pensando mais no capítulo 2, Deus nos dá sabedoria para julgar bem as situações da vida. Capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, mas elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É uma boa resposta para aqueles momentos onde a gente diz: não consigo acertar nada, só faço escolhas erradas. Não é possível. Eu tento, mas tem alguma coisa em mim. O pediatra bateu minha cabeça quando me tirou da barriga da minha mãe. Não tem jeito. Alguma coisa deu errado. Porque eu só faço bobagem. Eu sou incompetente. Ou você pode ouvir ao invés de falar: você não presta. Você é incompetente, você não faz nada direito. Nossa, mas isso você não consegue fazer? Isso até minha avó, já ouviu essa frase? Minha avó com a mão nas costas faz isso, você não faz. Deus nos dá sabedoria para julgar bem e nos posicionar diante das situações da vida. Olha que legal. Está falando que quem não está nem aí para Deus está perdido. Chamado de homem natural, não entende as coisas espirituais, mas quem está dando atenção para o Evangelho está recebendo uma condição diferente de olhar para a vida com outros óculos, com outra lente. Deus nos dá sabedoria para julgar bem as situações da vida. Capítulo 3. Não precisamos ceder a essa tendência de infantilização. Podemos e devemos comer alimento sólido. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Estava estudando recentemente, fazendo um curso,
E o professor disse, a primeira coisa que vocês precisam aprender a fazer, quando vocês forem atender pessoas, trate as pessoas como adultos e não como crianças. Já percebeu que tem uma tendência da gente se tratar como tadinho, coitadinho, tratar a gente, tem um cavalão de 25 anos, a gente tem coragem de chamar as pessoas de adolescente. Não leve a mal se tem alguém de 25 anos, não estou falando para você. Mas essa coisa de infantilizar as pessoas. Na adolescência agora vai a 25, 30, 35, 40. Existe uma tendência de tratar as pessoas como vítimas o tempo todo. Mas se nós temos o Evangelho, a gente não precisa disso. A gente não precisa ficar no leite da vida o tempo todo. A gente pode encarar a vida como ela é. Difícil, dura, sofrida, mas cheia de graça para quem tem o Evangelho. O que Paulo está dizendo vocês podem encarar a vida como ela é, com coragem, porque vocês vão ter sabedoria, e beliscando, pontuando, entrando nas questões difíceis, complexas, de gente grande, pois é isso que eu espero de vocês. Essa chavinha, às vezes ela vira com muita dor, às vezes a vida, sabe? A vida muda essa chavinha nas pessoas, Talvez como eu, você já tomou muita bicuda da vida para essa chavinha mudar, mas nós não precisamos que a vida bata em nós para isso. Nós podemos entender que é esperado que a gente encare a vida como gente grande. E a gente tem os recursos para isso. Continuando. Agora no capítulo 4. Não confie demais nos seus julgamentos. Lembre quem você é. Capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ele ou ela é assim. Eu sei. Mas como que você sabe? Eu senti. Eu vi. Na hora que eu olhei para ela, eu sabia que ela era uma cobra, menina. Aquele negócio. A gente tem que confiar menos nisso. Sabe por quê? A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, o coração é enganoso. Jeremias fala isso, o coração é enganoso. E sabe qual que é o problema de um coração enganoso? Sabe qual que é? Ele engana. Esse que é o problema. Tá? E a característica de alguém que está enganado é que ele acha que está certo. E esse é o problema do julgamento. Nós criamos juízos rápidos demais. A gente olha, não gostou da cor, Hoje a gente combinou na igreja, acho que a cor preponderante é azul e verde hoje. Então, você não olha para a cor, não gostou, você não gostou de uma coisa no cabelo, de um jeito que falou, já faz um julgamento e escreve aquilo na pedra. Ou para um pouquinho, quantas vezes já aconteceu de você julgar alguém e depois você ouviu a história dela e você falou, uau, eu estava errado. Nossa. E a gente fica se sentindo mal, Então, evita essa vergonha e não julga antes do tempo. É o que Paulo está falando. Tá? Não confia demais no seu próprio julgamento. Dá um passo a mais. Principalmente na comunidade. Capítulo 4, versículo 5. Capítulo 5 agora, um drops aí sobre esse capítulo. Esse capítulo foi escabroso também de pregar. Mas uma verdade dele valorize a vida da sua comunidade. Tenha carinho e responsabilidade com ela e com o que acontece nela. Capítulo 5 era um problema, porque as pessoas não valorizavam o fato deles serem um corpo, um organismo vivo, onde a ação de um refletia no outro, onde era uma vida capilarizada, um conectado ao outro, um entendendo o outro, um sabendo que faz parte do outro, e eles não levavam isso em consideração. As decisões eram tomadas sem considerar que existe um corpo que vai sentir, que vai reagir, que vai se posicionar. E eles estavam sendo completamente levianos com o caso de imoralidade que acontecia na igreja. Não é o nosso caso, mas o princípio valorize a vida da sua comunidade.
Tem uma frase do Jonas Madureira, que eu gosto muito, não sei se é dele não, mas que ele diz o seguinte: Jonas Madureira é um teólogo brasileiro e filósofo, muito bom, muito famoso, que eu recomendo você pesquisar as coisas dele, ele escreve e fala muito bem. E ele diz o seguinte: há uma igreja em minha vida. Essa frase é profunda, porque normalmente o que as pessoas fazem é, tomam todas as decisões, sem considerar a vida da comunidade, e depois comunica com a comunidade. Valorize a comunidade, tem um corpo, tem pessoas que esperam, que têm expectativa, que amam, que precisam ser amadas, e precisam ser consideradas como um corpo. Então, valorize a vida da sua comunidade e o que acontece nela. Tá? Não trate a igreja como um clube. Vou lá, se eu for, se eu não for, não faz diferença. Se eu falar, se eu não falar, ninguém está nem aí. Não é para ser assim. Tá? Não é isso o que a Escritura ensina. Nós somos um corpo vivo, que se move. Olha que bonito hoje. Nós orando como um corpo, enviando a Mary Kelly para essa nova etapa da vida dela. Todo mundo sentindo esse momento, participando. Talvez, enquanto a gente orava, você ficou pensando, o que será que Deus tem para ela daqui para frente? Mas a gente está fazendo isso junto, sentindo, vivendo, pulsando isso juntos. A gente precisa dar para a comunidade a oportunidade de viver essas coisas. Capítulo 6 agora, versículo 4 e 5. O problema no capítulo 6 é que eles tinham uma briga lá na igreja, eles não conseguiam resolver de jeito nenhum a briga. Paulo chama a atenção deles, e a aplicação que eu trouxe para nós do 6 é: aprendam a olhar nos olhos uns dos outros e resolvam seus problemas com a sabedoria de Cristo. Paulo não quer tratar ninguém como criança, então nós também não vamos resolver nossos problemas como crianças. A bola é minha, ninguém joga mais, né? Não, também não vou mais. Não gostou, não pegou na minha mão depois do culto, vou sair da igreja. Aprendam a olhar nos olhos e dizer: não gostei disso. Você me ofendeu. Vamos resolver? Eu amo pessoas que fazem isso. Recentemente, numa situação dessas, eu falhei, com uma pessoa, eu pedi perdão, e a pessoa disse: quero te perdoar. E eu pensei na mesma hora: glória a Deus, que Ele tem liberdade de falar para mim que Ele não perdoou ainda, mas que Ele quer. Isso é lindo, porque a gente está se comunicando, porque a gente está conseguindo. É muito melhor do que ir cada um para casa e começar, na sua veia de Jorge Amado, a construir uma novela na sua cabeça sobre o que o outro está pensando de você. E aí, quanto mais você pensa, mais certeza você tem. Quanto mais certeza você tem, mais ódio você cria. E aí, meu amigo, está lançado, novela das 8 aí. A gente pode ter a treta instalada, porque é assim que funciona. Se a gente não resolve, a gente constrói na nossa cabeça. Aprendam a olhar nos olhos uns dos outros. E mesmo que seja dolorido, esteja lá. Quando a gente é uma comunidade, é legal quando a gente consegue dizer: eu não queria, mas eu estou aqui por você. Ou não queria, estou morrendo de raiva, mas eu vou estar aqui porque eu quero entender. E nós vamos resolver isso. Isso é legal. Isso é bonito. É o que a gente precisa aprender. Finalmente, capítulo 7, semana passada, falamos dos solteiros. Família é uma grande responsabilidade. Paulo coloca a família como algo assim muito, muito importante, diante até do envolvimento na obra de Deus. Ele diz: olha, se você tem, seja fiel, pague o preço e vá até o fim. Você sabia que família, casamento, criação de filhos, é uma grande oportunidade para trazer para fora para tirar do nosso íntimo, do nosso interior, do nosso coração, uma coisa que se chama egoísmo, maldade, raiva. Pois é,
Por isso que Paulo fala, é uma grande responsabilidade. E se você começou, pode vir perseguição, pode vir os reis aí querendo matar vocês, pode vir fome, pode vir o que for. Continua. Parafraseando, Paulo está dizendo o seguinte: comeu a carne, rói o osso e vai até o fim, porque é uma grande responsabilidade. E para os solteiros ele fala, olha, se você não tem família, pensa bem, a gente até brincou, né? Pensa bem, antes de formar uma, porque não é brincadeira não. Viver a vida cristã de uma forma responsável, com esposa, com marido e filhos, é um grande desafio. Ele está dizendo, se você quer, legal, mas pense bem, a sua família não vai poder ser uma desculpa para você abandonar a obra de Deus. Você vai ter que fazer os dois com bastante responsabilidade. Então, olha só, 1 Coríntios traz para a gente respostas assim, diretas e claras, para a vida de uma comunidade, para a vida individual. Do 8 para frente agora, então, vocês vão ver, vai aparecer cada coisa. Mas as respostas estão ali. Minha última fala, para a gente terminar. A gente podia confiar mais que a Bíblia tem respostas. Talvez a gente podia lançar a mão desse recurso antes. Talvez a gente podia, antes de construir nossa narrativa à la Jorge Amado, procurar na Escritura algumas respostas. Não respostas assim, prontas, mas procurar porque elas estão ali. Para questões do dia a dia. E nas palavras de Paulo, né, parafraseando um pouco, talvez isso evitaria muitas dores para nós, se nos colocássemos diante da Escritura dessa maneira. Então, para hoje, pessoal, duas coisas simples. Qual é a preocupação do Paulo? Trazer a sanidade para o Evangelho, através do Evangelho. Talvez a gente está precisando pensar um pouquinho nisso. E ela tem algumas lições importantes para nós, até o capítulo 7. Todos podem ser usados por Deus, Deus nos dá sabedoria. Nós não precisamos acreditar nessa tendência de infantilização, a gente pode e deve crescer. Não confiar demais nos nossos julgamentos, valorizar a vida da nossa comunidade, respeitar e honrar a nossa comunidade, aprender a olhar nos olhos uns dos outros e resolver os nossos problemas. E família é uma grande responsabilidade. Se tem, seja fiel. Se não tem, pense bem, porque você vai ter que ser fiel por ela, tá bom? É isso, gente, um pequeno resumo, não chega nem a ser uma pregação, mas você tem material para pensar aí, durante a semana, sobre isso que eu falei, tá? Vamos orar? Ó Deus, nós confiamos no Senhor, sabemos que existem verdades na Escritura que podem ser apresentadas de diversas formas, então hoje eu te peço que o Senhor fermente esses pensamentos nas nossas cabeças e nos nossos corações. Em nome de Jesus eu oro. Amém.